Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados de sexta-feira. Deixa eu só terminar aqui e fechar um pouco o assunto do bloco passado, que a gente está falando sobre recolhimento de direitos autorais no ambiente de igreja. Então, se você canta um louvor conhecido que está gravado e registrado, tá um mau debate se você deve ou não deve pagar para o ECAD o direito autoral dele. Eu fui além, eu vou falar o seguinte: se eu entendo que um cantor fala, olha, isso aqui é uma música que Deus me deu, é um instrumento para ganhar vidas, e aí tem uma boas novas da vida. Ontem foi o dia da rádio, rádios evangélicos por todo o Brasil. Pega aquela música e divulga e de fato toca a vida das pessoas. Vocês acham plausível ou interessante ter o recolhimento de direito autoral quando é usado por uma rádio ou uma televisão evangélica séria? Eu imagino o seguinte: a lei que vai ser discutida no Congresso deve dar o direito ao compositor e ao cantor a abrir mão do seu direito para a rádio que ele quiser abrir mão. Então, por exemplo, porque na verdade, quando a música está tocando na rádio, ela está abençoando vidas, mas está divulgando o trabalho do cantor. E aí a pessoa vai lá e compra o CD do cantor porque quer ouvir outras vezes aquela música. Então, a lei deveria dar o direito do autor e do compositor abrir mão dos seus direitos em prol daquela rádio que ele se interessa. Mas também é uma realidade que, assim, ela está abençoando vidas, ela está lucrando para o autor, mas também está lucrando para as rádios. Então, assim, ainda que a finalidade seja alcançar pessoas, mas a rádio, a emissora de TV, ela também está lucrando com a música que está sendo veiculada. Então, assim, eu penso que, cara, como você disse, eu acho que o músico, ele, dentro de um acordo, ele pode ter o direito de dizer assim, não, eu quero receber, está todo mundo recebendo, até o pessoal que trabalha por detrás está recebendo porque todo mundo vai ganhar e eu não. Então, por isso que ele pode abrir mão, como né? a emissora e a rádio pode ter o direito de dizer, não, você quer receber? Então, obrigado. Valeu, a gente convida outro, já que não quer pagar pela música. Então, na sua visão, tem que cobrar e os caras... Eu proponho um modelo intermediário. Tudo bem, que pague, mas que o cantor ele possa abrir mão se ele quiser. Então, se sim, não, então. Entendeu? É uma questão... porque eu entendi na se questão tá tocando a música já é conhecida e o cara tem um nome, isso atrai ouvintes também, ou telespectadores. Então, há um benefício. Então, eu acho que deve coletar, a não ser que haja um acordo verbal, preferência firmado em papel. Tem que ser escrito. Mas eu acho assim, tem que ser escrito. Mas porque, cara, senão você cita uma pessoa, o cara vai na tua igreja, o cara abençoa. Eu citei um exemplo aqui em off, a gente grava lá na minha igreja todas as pregações lá, o pastor pregou, eu gravei, a gente vende a um preço simbólico só para comprar livros para botar na biblioteca. Aí o cara vai querer me cobrar então, porque eu explorei a imagem dele indevidamente. Quer dizer, então tem pelo menos um acordo. E eu acho que pelo menos para quem conhece um pouco do mercado, sabe que a renda de um cantor não vem por causa de questão de ECAD. Na verdade, principalmente os evangélicos, eles têm interesse que as rádios toquem porque divulga eles e a renda vem muito por parte de participações em shows e agenda. Então, às vezes, chega, querido, quer vir entrar aqui na rádio? Não estou nem te cobrando. Então, tem aquele. Ou então faz o seguinte, eu te pago o ECAD, mas eu te cobro então. Então você tem que sentar e conversar com eles. O cara que ganha com o ECAD é porque tá ganhando muito. Mas também tem. E tem pessoas que fazem. Tocando muito. Eu não vou citar aqui por causa de questão, mas eu conheço pessoas sérias que com a arrecadação do ECAD fazem obras maravilhosas sociais também. Então, tem pessoas que trabalham, acho que é na lei. A lei não vê se é religioso ou não. Vai da mídia e do cantor acertar. Poxa, aqui não, aqui sim, e acabou, tá bom? Fechamos? Deixa eu falar sobre uma coisa, aí eu tenho que... Aqui é denúncia também, sobre uma questão que eu vi na internet. Tem um vídeo postado no YouTube, foi postado no ano passado e começou a circular nas redes sociais nessa semana, mostrando um pastor evangélico colocando demônios em uma garrafa PET durante um exorcismo, um ritual de libertação. O pastor expulsa, né, ele explica aos presentes, na verdade, para quem estiver assistindo, que ele está colocando demônio dentro de uma garrafa e é engraçado, ele fala, vem demônio! Aí ele faz até um trejeito, tampa. Ele falou assim, para vocês verem como é demônio e está aqui dentro da garrafa PET, tem um momento que ele abre e bota o demônio da garrafa de volta no corpo da mulher. Depois bota de novo na garrafa. Eu nunca vi pastor botar demônio no corpo de ninguém, mas enfim. Eu quis falar isso e vocês estão vendo aí na tela, viram na tela algumas imagens rápidas sobre isso, e ele ainda fala assim no momento, tu não aprende isso aqui no seminário não, hein? Ainda bem que não se aprende esse troço no seminário. A minha questão é, eu quero trazer isso porque assim,
Temos que denunciar esse tipo de coisa, pastor. Você não acha? Acho que tem muita gente fazendo meninice. Essa é a palavra também dentro da igreja. Botando dentro de garrafa PET, botando de volta no corpo. Você já viu alguma coisa parecida disso? A pessoa botar um demônio. Entra demônio no corpo dela. Você já viu isso uma vez? André, já viu alguém botando porco, mas não de volta da garrafa para a pessoa, não. André, eu acho que é uma banalização da questão espiritual. O problema é a gente banalizar essa questão espiritual de tal maneira que acabe virando uma brincadeira, como virou. Né? E é uma questão, eu vejo que é muito sério quando você trata da ação espiritual na vida de uma pessoa. O ser humano ele é biopsicossocial e espiritual. E eu não posso simplesmente negar essa realidade do ser humano ou tratá-la de uma forma muito sem considerar essa ação tão importante na vida desse indivíduo e até na vida das pessoas que são atingidas pelo mundo espiritual. Eu acredito que essa cena que apareceu aí é uma pessoa despreparada, uma pessoa que está tratando um assunto que não é competente para tratar desse assunto, porque não é simplesmente a questão de se aprender no seminário. A realidade do mundo espiritual, ela é algo palpável dentro do que a Bíblia diz. A Bíblia, o próprio Jesus denuncia e fala a ação, demonstra a ação da presença do mundo espiritual. Agora, não dessa maneira de você apanhar uma garrafa PET e colocar o demônio ali, expor para um lado, expor para o outro. Ou seja, gera um stand-up, né? Gera um stand-up gospel e quebra, né? E de mau gosto. Acima de tudo, de mau gosto, porque você tratar de um assunto de tamanha relevância, um assunto tão complexo, tão delicado, dessa maneira, eu acredito que é uma pessoa que esteja não apenas ajudando aquela pessoa que está ali, porque ele tira e coloca, ele se sair vai voltar 7 vezes um estado pior. Então é uma pessoa que não está simplesmente usando do lado espiritual para uma promoção pessoal. A minha maneira de olhar esse vídeo aí. A palavra do pastor é muito pertinente. O cristão, o que ele sabe de batalha espiritual, o que ele sabe de entidades, demônios, é o que está na Bíblia. Fora o que está na Bíblia, nós não temos informação. Se alguém alega, eu tenho uma informação que eu recebi, mas ela é contrária à Bíblia, ou ela é explicitamente muito detalhada, sem que a Bíblia dá detalhe, naquilo que a Bíblia não dá detalhe, desconfie. Então, por exemplo, o cara vai usar a garrafa PET, o cara vai fazer a entrevista do demônio, né? O talk show. Tem o stand-up e tem o talk show também, né? Tem o cara que fala. Assim, ó, eu vou botar na garrafa PET. Tá filmando. Então, porque tem o talk show com o demônio, que é o cara entrevista. Você veio da onde, tá indo pra onde e tal. A gente tem que entender que isso não tem nenhuma fundamentação que acontece na Bíblia. Mas, muitas vezes, até uma ação espiritual ali acontecendo. Com outros interesses, outros intuitos. Mas normalmente, não dá para generar, mas normalmente, na verdade, o interesse é financeiro. Coloca na internet, porque a internet hoje é um veículo de divulgação, onde eu não preciso botar dinheiro para divulgar. Mas se tiver um número de visualizações interessantes, isso pode me tornar uma celebridade, né? Uma celebridade instantânea. Então, é muito complicado isso. As pessoas têm que ter cuidado. Usa a Bíblia como seu filtro. Está na Bíblia, tem fundamentação. Ela não quer dizer que a Bíblia está falando exatamente sobre aquilo. Mas a Bíblia dá detalhes sobre esse assunto, ou ele está inventando detalhes. Usa a Bíblia como parâmetro. Cara, isso... Perdão. Vai lá. Isso é surreal, meu irmão. Isso é surreal. Eu nem vejo esses vídeos na internet porque isso me irrita. Sério, isso me irrita. Isso me irrita muito. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Que, meu irmão, sabe por que os caras também fazem isso? Porque isso atrai gente, cara. Gente gosta dessas coisas. Minha mãe, uma vez ela chegou pra mim, ela estava congregando numa igreja, que eu nem vou citar o nome, né? Não posso nem sei se eu posso chamar aquilo de igreja. Ela também perguntou pra mim uma vez, ô Jonathan, o que você não acha estranho? Porque no culto da família, a igreja está vazia. No culto de libertação, a igreja está cheia. Aí eu perguntei para ela assim, mãe, mas vamos supor que você tem um açougue. Só que você anuncia na televisão que você vende remédio. As pessoas vão lá no seu estabelecimento procurar o quê? Carne ou remédio? Se está anunciando remédio, eles não vão lá atrás de carne. E isso atrai gente, o nego vai atrás desses negócios. Isso é crescimento rápido e instantâneo, porque as pessoas querem materializar a fé, elas querem ver as coisas acontecendo. Crer em Jesus somente não basta, né? E aí fica uma pergunta, né, que até o André perguntou em off, tipo assim, a culpa é de quem? A culpa é das pessoas que vão ou a culpa é do cara que faz essas coisas? Cara, Paulo fala para Timóteo que a culpa são dos dois.
Em 2 Timóteo 4,13 ele fala, ó, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção aos verdadeiros ensinamentos, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então, prega aí, prega. Então, cara, eles pregam porque tem quem ouça. E as pessoas vão atrás de quem prega o que elas querem ouvir. André, uma coisa interessante. Demônio é o quê? É coisa boa ou coisa ruim? Acho que ninguém tem dúvida disso. Tá certo? Coisa do inferno. Então veja você, se você queimar a sua mão, você queima de novo? Então se você mandou um demônio sair de uma pessoa, por que você mandaria ele de volta? Jesus nunca fez isso. Nunca fez isso. Absurdo. Jesus nunca dialogou com o demônio. Pra mim, absurdo não foi nem tanta garrafa PET. Foi ter ele botado de volta o demônio na mulher. Tá vendo como tá aqui dentro? Vamos mandar de volta. Ele manda no demônio. Tipo assim, não vou nem falar. Veja só, Jesus nunca procurou diálogo com o demônio e cortou esse diálogo. Não tem problema pra mim, não. Né? Jesus sempre cortou esse diálogo com o demônio. O demônio queria conversar, ele expulsava. E esses homens fazem o papel contrário. Eles ficam procurando diálogo com o demônio. Gente, olha só, se o demônio é algo ruim, ele tem que ser expelido imediatamente. Com relação à questão dos porcos, que a Bíblia diz lá que os demônios partiram por cima dos porcos, foram eles que pediram para ir. Jesus deixou para as pessoas verem o poder de destruição que tem o poder das trevas. Então, o que acontece? Esse negócio de conversar com o diabo, na verdade, é uma encenação. Então, contracenando. São dois atores, o diabo e quem está contracenando com ele, que está fazendo o jogo do diabo. Porque se o diabo não gostasse de fazer isso, ele sairia fora antes de entrar nas igrejas. Porque ele conhece o poder do evangelho. Então, na verdade, do poder do nome de Jesus Cristo. Então, esses homens que ficam contracenando estão fazendo um show, eles e o diabo. Agora, me custa crer o que faz uma pessoa querer contracenar com Satanás, pô. Então, é esquisito isso. A Bíblia diz em Lucas capítulo 23, se eu não estou enganado, mas deve ser pelo versículo 6, que Jesus tinha sido preso. Aí o que aconteceu? Aí parece que Pilatos ia levar Jesus para Herodes. O contexto era esse. Aí a Bíblia diz que Herodes queria muito ver Jesus, porque tinha ouvido dizer que ele fazia muitos sinais. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que Jesus nem deu confiança para Herodes. Jesus estava preso. Jesus deu atenção para o ladrão preso. Jesus deu atenção para quem precisava. Jesus tinha uma hora que falou, olha, não sei, estou pensando que eu mando aqui legiões de anjos se eu precisar. Mas para Herodes não deu confiança, porque Jesus não estava ali para dar show. Esses homens precisam entender que o nome de Jesus que foi colocado à nossa disposição estava ali, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas. O nome de Jesus não é para fazer show, porque o próprio Jesus não fez show com o nome dele. O nome de Jesus é santo e deve ser usado quando necessário para fim de confronto com Satanás. E esses caras ficam brincando de dar show, brincando com isso. Tá fazendo joguinho com Satanás. Você está precisando de libertação. E pastor, só pra gente, antes do intervalo, uma coisa que eu queria adicionar eu concordo, isso aí vai falar tudo. É errado fazer, o nome de Jesus não é usado para fazer show. E deixa eu falar uma coisa, Satanás também não se brinca não se usa Satanás para fazer show também não, porque aí é perigoso. Isso que está sendo feito aqui, ele às vezes não sabe nem controlar. E eu acho que, no meu olhar otimista disso tudo, é uma grande propaganda positiva para seminários. Porque no momento ele fala, tá vendo? Não se aprende no seminário. Ainda bem, porque se ele fosse pro seminário, não tá fazendo um negócio desse aqui não. Ele tem que dizer onde é que ele aprendeu isso que me ficou a dúvida. Para ninguém ir lá, né, pastor? Para ninguém ir lá. Pra ninguém ir lá, passar bem longe. A gente vai pro rápido break, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Não sai daí não, que o Antenados volta já já.